Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje bateu aquela pequena nostalgia de ver como é que eram os PCs da época lá dos antes de 2010. E assim, eu decidi pegar e montar com vocês. Vocês sabem que eu gosto de ficar montando PC gamer aqui, dando dica de peça pra isso, pra aquilo, pra vocês comprarem. Mas hoje a gente vai fazer diferente. Hoje eu vou montar um PC normal, lá do tempo dos anos 2000, 2010, lá 2007, 2008, 2009. Só pra gente ver como que a gente, tipo, por quanto que a gente consegue achar esses computadores hoje em dia, sendo que na época esses computadores chegavam a mais de R$ 1.000. Então, vocês vão acompanhar comigo um computador bruto, aquele computador lá do tempo do EPA. Então, sobe a vinheta, não se esqueça disso aqui. Já conferiram a lojinha apoiadora do canal? Então, a Atualishop é uma lojinha que vende artigos de vestuário, como vocês podem ver aqui. E ela tem para todos os gostos, tem produtos femininos, tem produto até para otaku. Aqui em moda masculina vocês podem ver que tem diversos moletões, diversas roupinhas aqui, tudo para otaku, tudo que o otaku gosta aqui. Tem até o Zoro, tem a Pochita aqui, ó. Tem esse anime aqui que eu não vejo porque eu acho ruim. Então, se vocês quiserem adquirir qualquer um desses produtos, deem uma olhada na descrição, vai estar tudo aí embaixo. Ajudem a loja que ajuda o canal. Valeu! Assim, de primeiro item eu já vou trazer pra vocês verem do que eu tô falando. Aqui, o primeiro item que a gente tem é essa incrível e tecnológica placa-mãe P5G41 TM LGA 775 DDR3. Puta que pariu, peraí. Isso aqui é o DDR3. Mas, pra bem de didático, a gente vai ver, vamos fingir que essa placa-mãe é DDR2. É uma placa-mãe DDR3, mas para bem didático desse vídeo, ela é uma placa-mãe DDR2, ok? Beleza. Assim, naquela época tu encontraria isso aqui num PC, tipo, na verdade eu acho que isso aqui é muito tecnológico para um PC da época. O que vocês encontrariam era aquelas placa-mãe Itautec, aquela é a mais comum. Mas isso aqui tu até encontraria na época, beleza. É uma placa-mãe LGA 775. Ignorem esse DDR3 porque a gente vai tratar de DDR2, porque era o normal na época. DDR3, meu Deus do céu. Era a tecnologia do futuro e só os muito ricos poderiam ter. A gente tá falando aqui de meros mortais. Então, vocês podem ver que hoje é uma placa-mãe que ela ainda tá cara. Essa placa-mãe tá muito cara por esse preço, mesmo do AliExpress. É realmente uma placa-mãe muito acima do valor que ela deveria estar. Claro, ela é DDR3, então até que ela faz certo ser bem cara. Uma placa-mãe DDR2 dessa não deveria ser mais que R$ 100. Movendo para o processador, vocês podem ver que a gente tem esse poderosíssimo e muito rápido Pentium E6800. Cara, isso aqui eu acho que ele era o top Pentium da época também. Se eu não me engano, os mais comuns eram os Pentium 5000 e pouco ou 4000 e pouco. Eu não lembro direito porque quando eu tive meu primeiro computador eu era muito menor. Eu tinha uns 7, 8 anos. Então eu lembro que tinha um Pentium com 500 MB de RAM DDR2. Esse foi o meu primeiro computador. Mas aqui eu vou estar botando esse Pentium aqui, que ele é um Pentium bom, um Pentium baludo. Tá passando uma matilha enorme de cachorro na rua e os meus cachorros estão latindo. Então, se vocês não gostam de cachorro latindo, lidem com isso. Esse rapaz aqui é um Pentium até que bem poderoso para a época dos Pentium do LGA 775. E vocês podem ver que ele tá por 61 com 53. É um preço até que razoavelmente bom. Eu não pagaria mais de R$ 30 num Pentium dessa época, mas como a gente tá vendo que são relíquias vintage, como muita gente vai falar, até que tá razoável. E frete grátis também. Mas esse processador aqui, ele tem um total de 3.3 GHz, que é bastante coisa para o tempo do LGA 765, é muita coisa mesmo. Na verdade, nesse tempo, até lá meados da nona geração da Intel, os processadores eram focados em Hertz. Eles achavam que quanto mais clock tu botasse no processador, melhor ele ia ser. Então, vocês podem ver que nesses processadores dessa época, às vezes chega numa contagem de hertz absurda. E vocês podem ver também que esse processador ele tem incríveis 2 megas de cache. São 2 megas de cache.
Hoje a gente tem processador que tem não sei quantos megas, chega a ter 100 e poucos, agora não vou conseguir lembrar o patamar mais ou menos de hoje em dia. Mas acho que tá em torno dos 64 megas, isso aqui tem 2. Movendo, como eu falei pra vocês aqui, ó, a gente tem duas peças de 2 GB de memória RAM, 4 GB de memória RAM DDR2, que é muita coisa, realmente é muita coisa pra época. Isso aqui era o PC Gamer da época, com 4 GB de memória RAM. O mais comum nessa época que vocês encontrariam é 2 GB ou alguns megas, 500 e poucos megas. Isso é o que vocês encontrariam na época. Mais de 2 GB já era um PC Gamer. Mas esse aqui eu vou dar uma aliviada, porque memória RAM é sempre bom ter e na época também era bom ter. Então, 50 pila tu já sai com 4 GB, 4 incríveis GB de DDR2. Ah, e é 800 MHz. E o que não podia faltar no nosso incrível setup de 2008 é aquela fonte bomba cinza, que tinha até chave seletora. Meu Deus do céu, eu tinha um PC com essa fonte bomba. Eu já vi muito dessas fontes bombas, só que era uma... Nossa, é bom nem lembrar dessa época. E aqui tá por R$ 55,99. Essa que tu ainda encontra no Brasil hoje em dia, porque essas fontes ainda são usadas. Por mais que eu não recomende vocês usar, nunca comprem essas fontes. Esse gabinete bem básico, bem chulé, com essa cara aqui de gabinete de escritório, por 100 e poucos. Mas vocês também vão provavelmente se lembrar daqueles gabinetes meio chulezento da Sim. Então, esse aqui é um PC do tempo do EPA. E eu quero que vocês botem nessa cabecinha de vocês que eu não tô indicando vocês comprarem isso aqui, porque isso aqui é lixo eletrônico. Eu só tô mostrando pra vocês como que eram os PCs há uns tempos sombrios atrás. E esse tipo de PC aqui era mais de R$1.000 na época. Tu pagava mais de R$1.000 pra ter uma chimbica igual a essa ou pior. E o quanto que custa essa chimbica hoje em dia? Botando todo o cenário que eu mostrei aqui pra vocês, vai sair R$420 pra ter essa chimbica toda torta e lenta, que nem uma carroça. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, por causa que é um conteúdo mais pra distrair, ou mais pra descontrair, por causa que são PCs antigos, e pra vocês verem como os tempos eram sombrios, a gente tinha que se virar com isso, ou muito pior naquelas épocas. E... cara, quando eu tinha aquele PC, eu jogava emulador de Game Boy felizão. Nossa, como eu zerei Pokémon Yellow. Eu zerei muitas vezes Pokémon Yellow. Pokémon Yellow era aquele coloridinho lá do Game Boy Advance. Muito foda mesmo. E outros vários jogos do Game Boy, junto com muito jogo de navegador estilo Flash. Era isso que a gente tinha naquela época. E eu fico imaginando as pessoas de antes de 2000 ainda. Meu Deus do céu, aqueles lá sofreram. Não no Brasil, é claro, porque antes do Brasil... quer dizer, no Brasil antes de 2000 existia só mato e rangeiro de dente. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Não se esqueçam que aí embaixo tem os links comissionados do AliExpress, com certeza não tem peças iguais dessas, tem peças muito melhores. Se vocês gostaram do conteúdo, se inscreve aí embaixo, por causa que nesse canal vocês vão ver muitos conteúdos parecidos. Eu prometo que eu vou trazer peça pra testar aqui, coisas legais, então se inscreve, me ajuda a monetizar o canal, que vocês vão ter review quase todo mês, talvez, se a gente conseguir manter uma taxa legal ali, quase todo mês eu vou trazer um review. Então, muito obrigado, não esqueça o like, não esqueça de comentar alguma coisa e comenta se vocês tiverem um PC tão esquisito quanto esse. Muito obrigado e até a próxima.